Olá, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a essa aula, da Escola Bíblica. Lembrando que esta aula é destinada à sala dos juniores, Então, você que é pai, mãe, incentive, os juniores a assistirem essa aula, tá? Essa aula da Escola Bíblica será a aula de número 7. Falaremos sobre planejamento. E o que é planejar? Planejar é você seguir alguns passos, traçar alguns passos para alcançar um objetivo. Um exemplo de um bolo, você precisa de alguns ingredientes, você precisa saber quais ingredientes você vai utilizar, qual é o modo de preparo, o que você vai fazer com esses ingredientes e até você alcançar o objetivo, que é fazer o bolo. Então, isso é planejar. Você precisa se atentar a alguns detalhes no momento de fazer um planejamento. Neemias, quando ele ouviu a notícia que o povo de Jerusalém estava passando por dificuldades, a primeira coisa que ele fez, orou. Ele orou a Deus. Então, a oração, você se conectar com Deus, a chance de você ter êxito é muito grande. Porque se o seu plano, o seu planejamento estiver de acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus ele vai abençoar, ele vai confirmar e vai dar estratégia para você. Deus ele deu uma direção para Neemias. Um outro detalhe que Neemias observou é que antes dele propriamente falar com o rei e pedir autorização do rei para ir até Jerusalém e e ajudar o povo de Jerusalém, ele observou o que ele precisava, o que Neemias precisava para ajudar o povo. Então ele ia precisar de pessoas para ajudar ele, porque a obra era grande, era difícil construir os muros, as portas da cidade. Então Neemias ia precisar de pessoas. Ele sozinho não ia conseguir fazer. Ele ia precisar de material, madeira, pedra, cimento, com certeza. Então, um detalhe muito interessante, na hora que você estiver planejando, for fazer um planejamento, observe todos os detalhes, quais são os recursos que você vai precisar para realizar essa obra. Isso é um detalhe muito importante. Um outro detalhe muito interessante que Neemias teve, um atributo, paciência. Não pense que as coisas irão se resolver da noite para o dia. A cidade de Jerusalém estava passando por uma situação terrível. E com certeza aquilo não seria resolvido da noite para o dia. Era necessário planejamento, era necessário pessoas para ajudá-lo, era necessário muito material para poder colocar a mão na massa e ajudar. E a Bíblia fala que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Então não tenha pressa, faça as coisas, planeje, ore a Deus e faça. Mas porque se você ficar muito preocupado com isso, em querer fazer rápido, em querer fazer logo, vai gerar ansiedade. E o que é ansiedade? É uma preocupação excessiva, é uma preocupação exagerada. E isso vai tirar você do foco, que é buscar a Deus, que é orar a Deus e entregar na mão dele os seus planos. Lá em Provérbios 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, consagre ao Senhor, entregue na mão dele. Nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram planejamentos. Neemias é um deles. Um outro exemplo muito interessante também é José. José do Egito, depois que ele já era governador do Egito, ele teve 7 anos de fartura naquela terra e 7 anos de muita fome, de muita miséria. Mas José, ele soube administrar, ele soube planejar. No momento de fartura, ele guardava uma parte, ele armazenava uma parte, ele teve uma estratégia
para que quando começasse aquele momento de pobreza, de fome, né, ele e todo o povo não passassem necessidade. Né? Ele conseguiu administrar os recursos para que, tanto no momento de fartura, como no momento de fome, né, de seca, ele conseguisse ter uma vida equilibrada, né, uma situação estabilizada. E Jesus ele veio na Terra há mais de 2000 anos atrás para concluir, né, o plano de Deus para a nossa vida, que é a salvação. Né? Deus ele montou um plano para a nossa vida, né, para poder sermos salvos, para nos ligar novamente a Ele, porque estávamos separados por causa do pecado. Né? E Deus ele montou esse plano através de Jesus. Jesus veio e concluiu esse plano. Né? Então, assim, são vários exemplos que possuem na Bíblia referente a planejamento, e esses são alguns que eu separei aqui nesta aula. Né? Então, o que eu quero deixar, né, nesse vídeo, nessa aula para você? Antes de agir, né, antes de tomar uma atitude, planeje, mas analise tudo o que você precisa. Se você de repente não sabe ainda, ore a Deus, né? Busque a Deus, consagre a Deus esse plano, esse projeto, essa missão que você tem. Se for da vontade do Senhor, certamente Ele vai te dar a estratégia, Ele vai abençoar, né? Porque Ele é bom e Ele nos ama. Né? Então, entregue nas mãos do Senhor, né? Esteja em oração e, com certeza, Deus Ele abençoa. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, né? Fique com Deus e até a próxima.